Bom dia, irmãos. Então, vamos começar a nossa classe. Estamos alegres de podermos estar aqui hoje, começando esse dia, essa semana, na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Senhor, nosso Deus, nós te clamamos, Senhor, que o Senhor conduza, Senhor, essa classe. Que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que Teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor, e mude as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos estudando, coinonia, relacionamentos no corpo de Cristo. E a aula passada, o Lúcio ele começou a falar um pouquinho do assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é a mutualidade. E alguém lembra do que foi falado na aula passada? Mas tem que falar um de cada vez. Falar todo mundo assim, junto, a gente não escuta. Um de cada vez. O que nós vimos na aula passada? Falamos um pouquinho sobre o amor, sobre a reciprocidade, e sobre a mutualidade. E, a bem da verdade, mutualidade, nós estamos falando isso desde o início, desde a primeira aula. E hoje nós vamos falar o lugar da mutualidade no ministério geral da igreja. E nós vamos ver aqui essa figura, Essa figura é o desenho, o esqueleto de quê? De uma igreja, Então, a figura, o desenho de uma igreja. E nós vamos perceber aqui que essa igreja, ela é formada por homens, por mulheres, por brancos, por negros, por amarelos, Ela é formada de idosos, ela é formada por criança, Ela é formada de pessoas com necessidades especiais, Então, isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aqui forma a igreja. Só que se a gente olhar aqui essa figura, nós vamos perceber uma coisa, Está cada um apoiado no outro, um sustentando o outro, um segurando o outro. Nós vamos perceber aqui que há, vamos colocar assim, uma cola que nos une. E essa cola, ela é o quê? É a mutualidade. Essa cola é o amor. Essa cola é o Espírito Santo de Deus. Que só pelo Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos ser realmente uma família. É que nós conseguimos ser, como a Sônia disse, o corpo de Cristo. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar essas pessoas tão diferentes socialmente, diferente culturalmente, diferente fisicamente. Nós viemos de situações completamente diferentes e diversas, mas nós somos unidos em amor. Nós nos transformamos em uma família. É esse o ideal, é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor espera de nós. Que sejamos uma família. Então, nós vamos hoje ver a mutualidade, o lugar da mutualidade no ministério geral da igreja. E o que é ministério? O que é ministério geral da igreja? O que é o ministério? A função, o objetivo, o que mais? São braços da igreja, isso, são braços da igreja. O que mais? Serviço. Pronto, o lugar de exercitar os dons, e aula passada, o tema foi exatamente os dons, Então, lugar de exercitar os dons. Então, vamos ver isso. Qual é, então, a missão da igreja? Então, aqui nós temos uma foto da nossa igreja, a membresia
né, da nossa igreja, e nós poderíamos aqui pensar, né, fazer uma imagem, né, daquela que a gente tinha lá, né, os bonequinhos, e a gente podia colocar aqui. Então, cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. E é muito interessante para a gente parar para refletir um pouquinho, né? Qual é a minha função no corpo de Cristo? Qual é a minha função? Todos nós, aquilo que foi dito na aula passada, todos nós temos dons. E se nós ainda não descobrimos qual é o nosso dom, não é porque o Senhor não nos tenha dado. É porque nós ainda não nos colocamos na total e inteira dependência do Senhor, para o Senhor falar aos nossos corações. É interessante quando a gente lê a palavra e a gente vê, né, os discípulos, nenhum deles estava à toa. Todos eles eram pessoas ocupadas, todos eles tinham funções, né, que exerciam ali na sociedade. Assim somos nós. Todos nós temos os nossos afazeres, as nossas tarefas, os nossos trabalhos, as nossas obrigações, mas todos nós temos chamados do Senhor para trabalharmos na sua obra. E se nós ainda não descobrimos isso, nós temos que colocar os nossos joelhos no chão, assim como o pastor Obedes hoje terminou a mensagem, né? Nos conclamando a igreja a orar. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor: Senhor, onde o Senhor quer me usar? Então, cada um de nós tem uma função, né? Vamos colocar assim, um papel no corpo de Cristo. Uma das funções, então, um dos papéis, né? Um dos dons é o quê? Adorar a Deus. Né? E nós podemos adorar a Deus de diversas maneiras. Né? Através aqui, como aqui a serenata, né, que foi feito no Natal, né? E assim, essa semana foi até divulgado, né, nos grupos de WhatsApp da igreja, né, que o coral foi fazer uma serenata, digamos assim, né, de dia, né, para uma irmã que está enferma. Né? Ali é o quê? É o exercício do amor. Ali é colocar o amor em prática, adorar a Deus, né, e exercitar o amor. Né? Quando o coral foi lá, né, fazer essa serenata, essa cantata, né, adorando a Deus, né, a nossa irmã ali, ela viu de uma maneira muito clara: eu faço parte desse corpo. Eu estou inserida nesse corpo. Né? O corpo está comigo. Né? As pessoas estão sofrendo, estão orando, estão se alegrando, estão comigo, nesse momento difícil que eu estou passando. Então, adorar a Deus. Quais são, então, os ministérios da igreja? Quais são os ministérios da igreja? Louvor, comunhão, ensino, o ministério pastoral, ação social, tudo isso, né? Bom, mas nós podemos dizer que nós temos ministérios internos e ministérios externos. Como assim, ministérios internos? Como assim, ministérios internos? Nós podemos pensar que ministérios internos são aqueles que preparam o corpo, preparam a membresia para quê? Para sairmos das quatro paredes, para sairmos, né, da zona de conforto, né, para sairmos, né, dessa área, desse espaço aqui que nós temos. Então, aonde nós somos alimentados, né, para podermos sair. Porque a igreja, é muito fácil nós nos arrumarmos. Vamos pensar na nossa igreja, é muito fácil a gente chegar no domingo, nos arrumarmos, todo mundo bonito, cheiroso,
né, com sorriso, irmos para a igreja, nos reunirmos, né, cultuarmos, congregarmos, né, nos abraçarmos, nos confraternizarmos. Mas amanhã, não, amanhã é diferente, amanhã é a minha vida. Não é isso que o Senhor quer de nós. Nós estamos aqui reunidos para nos alimentarmos, para amanhã a gente colocar tudo isso em prática. Para amanhã nós sermos membros do corpo de Cristo, aonde nós estivermos. Em nossas casas, nos nossos empregos, no trânsito, nas nossas escolas, por onde nós estivermos passando. Então, ministérios internos nós temos aqui, então, né, o Ministério do Ensino, o Ministério Pastoral, né, ali o Ministério do Louvor, o Ministério Infantil e tantos outros, né, ministérios que nós temos aqui. Mas tudo isso, como eu disse, é o preparo para sairmos. E aí nós temos os ministérios externos. Né? Eu coloquei aqui as fotos do MV, né, de MVs passados, porque nós estamos nos preparando, né? A igreja agora está respirando já MV. Né? Então, nós temos aqui uma equipe, né? Essa é especificamente de saúde, né? Então, servindo no MV. Né? Nós temos ali, né, o Sopão, né, o Ministério de Resgate, que acontece toda terça-feira. Né? Então, um grupo de irmãos, né, que saem, né, daqui da igreja e vão para o setor comercial sul, né, levar o alimento físico e o alimento espiritual. Né? É um ministério onde a palavra do Senhor ela é levada, né, para aquilo que para aquela situação, né, de pessoas que são totalmente, né, à margem da sociedade. A palavra do Senhor ela é levada para drogados, ela é levada para prostitutas, ela é levada para homossexuais, ela é levada para moradores de rua, né? Também para pessoas que estão ali aguardando o atendimento ou acompanhando, né, pacientes no hospital de base. Muitos vêm de fora de Brasília e muitos ficam ali, né, abandonados, sem dinheiro para alimentação. Então, o Ministério Resgate vai ali, né, levar a palavra do Senhor, né, para aquelas pessoas. E, junto com isso, né, uma sopa para alimentá-los fisicamente. Então, tem toda uma equipe que trabalha ali. Não é só aqueles que vão, a equipe que prepara a sopa, a equipe que fica aqui na igreja reunida, segurando as cordas. Porque nenhum dia esse ministério sai, esse ministério vai às ruas, sem que esteja aqui uma equipe, né, já preparada, orando, intercedendo para o que vai acontecer ali. E ali em cima nós temos, né, uma colônia de férias, né, uma escola bíblica de férias dada, né, em um dos MVs. Então, aqui é a igreja saindo. A igreja indo além. Em todas essas situações, a palavra de Deus foi pregada. Em todas essas situações, a palavra de Deus foi anunciada. Em todas essas situações, mas nós temos aqui diversas situações que nós estamos servindo ao Senhor. Aqui uma equipe de saúde, ali levando o alimento, ali levando a palavra através da recreação. Então, em todas essas situações, a igreja indo e demonstrando o amor de Deus. Porque nós não podemos ficar fechados dentro das quatro paredes e dizer, não, só aqui está muito bom. Nós temos que sair, nós temos que ir além. Todos temos uma função no corpo de Cristo. Então, aqui nós temos mais exemplos, né? O chá das mulheres, aqui a ponte social, ali um curso de gestante. Então, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E nós precisamos orar, clamar ao Senhor.
Senhor, qual é a minha função no corpo de Cristo? Vamos pensar uma coisa. Né? Nós temos aqui um médico, Tércio. Existe algum órgão do corpo humano que não tenha função nenhuma? Não, ele disse que não. Estou repetindo porque está sendo gravado e hoje está sem o microfone aqui. Todo pedacinho, o mínimo que seja, tem uma função? Então, ele disse que sim, com certeza. Né? E é uma pessoa que entende do assunto. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós temos uma função. Todos nós temos uma função. Então, ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui à toa. Então, todos temos uma função. E nós precisamos realmente exercer essa função. É o que a palavra de Deus diz. Né? Se um dos órgãos decide, não, a partir de hoje eu não vou mais funcionar, o que vai acontecer? Ou o corpo adoece, ou o corpo morre. Né? Alguns desses órgãos podem levar a uma doença, e alguns desses órgãos podem levar à morte, e algum desses órgãos, quando eles param de trabalhar, eles podem levar a um grande sofrimento do corpo todo. Então, se somos corpo, se um de nós para, tem problema. Se um de nós para, o corpo sente. Quando nós criamos essa imagem na nossa cabeça de que nós somos corpo e de que cada um de nós tem uma função, é muito mais fácil. A gente trabalhar com alegria, a gente trabalhar com disposição, a gente ter prazer para trabalhar na obra do Senhor. E é isso que Ele quer de nós. A mutualidade, então, afeta cada parte e aspecto do ministério da igreja. A vida recíproca, ela não é opcional. É função básica e específica da igreja. E é interessante que não é um self-service. Muitos de nós vamos sair daqui hoje, né, e vamos almoçar em algum self-service. Alguns de nós vamos fazer isso. E quando a gente chega num self-service, a gente coloca tudo dentro do prato? Não. O que a gente faz? A gente escolhe aqueles alimentos que nós gostamos mais. Ou aqueles que a gente está com vontade de comer. Nós não vamos colocar tudo. Nós temos a opção de escolher. Mas aqui, a mutualidade, a vida recíproca, ela não é um self-service, que eu vou colocar isso no meu prato de alimento espiritual. Não é opcional. É um mandamento, é uma ordem. É uma ordem, é um mandamento. E se nós não estamos participando, se nós não somos parte desse ministério da igreja, tem alguma coisa errada. Nós precisamos clamar ao Senhor e perguntar, Senhor, o que está acontecendo comigo? Nós temos que estar disponíveis. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para a voz do Senhor. Muitas vezes a gente pensa, não, olha, eu já exerço lá meus dons e talentos de segunda a sexta, sabe, lá fora. Não, na igreja também não. Na igreja eu quero me sentar e assistir ao culto. Quem assiste o culto é Deus. Nós cultuamos ao Senhor. Nós temos que prestar um culto ao Senhor. E nós cultuamos ao Senhor também com as nossas vidas, com os nossos serviços, exercendo os nossos dons, exercendo o chamado que Ele mesmo tem para nós. Então, a vida recíproca, ela não é opcional. Ela é uma função básica e específica da igreja. E é interessante que aqui nós vemos diversas pessoas, né, membros da nossa igreja, servindo em diferentes situações. Servindo em diferentes situações. Né, ali o pastor Obedes, né, servindo, né, uma bandeja de bolo que foi feito, né, em um dos cursos do MV. Né?
Aqui nós temos Mateus, a Rebeca, né, servindo em uma outra situação. Heloísa servindo numa outra situação. Então é a igreja indo, saindo das quatro paredes, exercitando o amor, exercitando a mutualidade. E qual é o alvo de todo cristão? Qual é o nosso alvo? Adorar a Deus. Oi? O fim principal do homem é adorar a Deus. O que mais? Crescimento espiritual. O que mais? Cumprir o ID. O que mais? Comunhão. O que mais? E será que a gente pode juntar tudo isso, né? Juntar tudo isso que foi dito, né? E colocarmos, né, como mutualidade, como adoração a Deus, adorar ao Senhor através das nossas vidas, adorar o Senhor através da nossa koinonia, adorar ao Senhor através dos mandamentos recíprocos. Lembra que nós vimos há 2 aulas atrás os mandamentos recíprocos? Amai-vos uns aos outros, e aí muitos outros, não mintais, ajudai. Né? Então nós vimos tudo isso, quando nós vimos aquela aula sobre mandamentos recíprocos. Então o alvo de todo cristão, ele é adorar a Deus, ele é servir ao Senhor. Ele é estar cumprindo aquilo que o Senhor mesmo nos ordenou. Então, o alvo, glorificar a Deus. Então, nós temos aqui uma foto de um momento, né, de busca, de oração, né, no MV. E o Senhor recebe, né, a glória. Né? Se o nosso objetivo é adorar, é glorificar ao Senhor, o Senhor recebe a glória através de diversas maneiras. Nós podemos glorificar ao Senhor através do amor de uns para com os outros. Esses textos que foram transcritos aqui, eles foram transcritos da Bíblia Mensagem, certo? Que é uma linguagem contemporânea, mas é uma da linguagem contemporânea muito fiel aos textos originais. Tá? Então, foram transcritos aqui da Bíblia Mensagem, que está dizendo: deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. É interessante. O texto, ele não está dizendo aqui, coloque um adesivo no seu carro. Use uma camiseta, né, que expresse aqui o amor que você tem pelo Senhor. Não está dizendo aqui, olha, seja, né, uma pessoa muito carrancuda lá no seu ambiente de trabalho e diga: eu não posso participar de nada porque eu sou crente. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o quê? Que nós devemos amar uns aos outros, mas de que maneira? Assim como o Senhor nos amou. E qual foi a maneira que o Senhor nos amou? De tal maneira, né, que entregou seu Filho, né, para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. De tal maneira que Jesus podia ter dito: olha, não vou. Mas ele foi por amor. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o seu amor por nós. Então é esse o amor com que nós devemos amar uns aos outros. É como nós vimos lá naquela aula, né, de mandamentos recíprocos: sem inveja, né, sem intrigas, né, sem dissoluções, mas assim como Cristo nos amou.
E é interessante que é desta maneira que o mundo vai ver em nós o brilho de Cristo. É dessa maneira que as pessoas vão ver em nós que nós servimos ao Senhor. Diga, Leci. A Alessi está dizendo, então, que o vivenciar o amor é a prática do amor, é demonstrar o amor através das nossas ações, dos nossos atos, né? É praticarmos o amor. E nós, né, corpo de Cristo, nós temos que exercitar isso. Nós precisamos amar, né, o nosso irmão ao ponto de, como a Alessi disse, olha, está precisando de alguma coisa? A gente se colocar à disposição. Momento de alegria, vamos nos alegrar juntos. Nós precisamos caminhar juntos, sem fingimento, sem falsidade. Nós precisamos buscar o conhecimento um do outro. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente passa pelo irmão, oi, tudo bem, e a gente quer mesmo que o irmão diga que está tudo bem, que se o irmão falar que não está, a gente tem que parar, né, para ouvir, e nós não estamos com vontade, nós não estamos disponíveis para ouvir. Muitas vezes nós estamos muito disponíveis para as festas, mas nós não estamos disponíveis para atender o irmão no momento de necessidade, no momento de doença. Então, nós precisamos exercitar a palavra. E exercitar a palavra é atender ao irmão no momento de necessidade, é chorar com o irmão, ir além do chorar, ajudar o irmão, estar junto. Partilhar junto, partir o pão, ter conhecimento, ter intimidade com o irmão. Nós não podemos ser só conhecidos uns dos outros. Queridos, nós temos que pensar numa coisa, nós vamos passar a eternidade juntos. Isso é muito sério, passar a eternidade juntos. Então nós precisamos ter relacionamentos estáveis, nós precisamos exercitar este amor. Não vamos deixar para exercitar este amor somente na glória. Vamos começar a exercitar este amor agora. E muitas vezes nós nos ofendemos, nós nos magoamos, tanta picuinha. Poxa, o irmão passou por mim e não me cumprimentou. Vai lá e cumprimenta. Com certeza. Da unidade espiritual e visível. Oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração, uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração, uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. A mesma glória que me deste, eu darei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mal de que tu me enviaste e os amaste do mesmo modo que amastes a mim. João 17, de 20 a 25. Então, também da Bíblia, mensagem. E é interessante que a mesma coisa, que Jesus falou ali em João 13, ele continua aqui em João 17. Eu tive um professor na faculdade teológica e ele dizia sempre, gente, Deus não moe carne moída. Então, se está na Bíblia, ele não está simplesmente repetindo.
Ele tem objetivos, ele quer nos mostrar, né, aquilo que ele realmente quer que internalize da palavra. Então, se ele está aqui, né, dizendo novamente, de uma maneira mais esmiuçada, né, é porque realmente ele quer que pratiquemos isso. Ele diz que a leitura que o mundo vai fazer, né, do Evangelho é a leitura que o mundo vai ver nas nossas vidas. Coisa mais triste quando a gente escuta, né, aí fora alguém falando, negócio com crente, quero não. De jeito nenhum. Funcionário crente, quero não. De jeito nenhum. Quando deveria ser o contrário. Um negócio com crente eu quero fazer. Porque o cara vai cumprir o que prometeu. Funcionário crente eu quero ter. Porque ele vai ser o melhor funcionário. Não para se dar bem, para aparecer, para puxar o saco do chefe ou coisa parecida. Mas por quê? Porque nós temos a consciência que tudo que fazemos é para o Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Não é isso que diz a palavra? Então, você poder parar, né, um minuto, 2 minutos do seu tempo, né, para ouvir o outro e o outro desconhecido, né? Porque uma pessoa que você sabe que está ali trabalhando, mas que você não conhece nada. Né? Isso é expressar o amor, isso é viver o amor. Né? E se a gente for parar para pensar, quantas pessoas hoje, né, que estavam conosco, cultuando ao Senhor no culto, e estão com problemas, estão passando por lutas, estão passando por tribulações, estão feridas, né? Outros se alegrando ali, né? Como o Tércio, que é o vovô mais fresco, né, da igreja, né? Nasceu anteontem, que nasceu quarta-feira, o netinho dele, né? Mas quantos estão passando por lutas, por dores, estão feridos, né? Estão precisando de um auxílio, de um apoio, de uma mão amiga, sabe? De um abraço, de uma massagem nas costas. Por que Jesus, quando ele cura aquele leproso, ele toca no leproso? Né? Quantos anos aquele leproso vivia ali no leprosário, sem sentir o toque de alguém, sem sentir o calor da mão de alguém? Jesus toca no leproso. Jesus de longe podia ter dito, ó, está curado, mas não, ele vai lá e toca. Né? Quantos de nós não está precisando de um abraço, de um carinho, de um afago, de um auxílio?
de um auxílio financeiro, sabe, de uma palavra amiga, de um diálogo, sabe, de sair junto e tomar um café para conversar. E muitas vezes nós simplesmente fechamos os olhos para tudo isso. E é isso que o Senhor está falando. O Senhor, quando as pessoas o procuravam, o que ele fazia? Ele parava. Ele parava. Estava lá, Jesus passando, e o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina aquela multidão. Jesus iria escutar alguém parar? Um mendigo que estava lá sentado pela beira do caminho. Jesus parou. Peraí. Parou, foi lá, conversou com o mendigo, com o cego. Ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Ele ouviu, ele parou a sua caminhada. Quando a mulher com fluxo de sangue o toca, quantas pessoas... Ele fala... Alguém me tocou, com a mulher, com o fluxo de sangue, ele fala: alguém me tocou. Peraí, mas numa multidão, Jesus caminhando, é claro que as pessoas iriam tocar nele, mas ele sentia um toque diferente. E ele para ali e dá atenção àquela mulher. Saiu virtude, isso. Jesus para conversar com a mulher samaritana. Um homem conversar com uma mulher, jamais naquela época podia. Um judeu conversar com uma samaritana, menos ainda. E Jesus para e discute com aquela mulher questões tão profundas. Questões teológicas tão profundas, o verdadeiro lugar da adoração. É isso que ele discute com aquela mulher. Então Jesus para. Ele está caminhando, ele tem lá os seus objetivos, mas ele para. E ele vai atendendo as pessoas. Ele vai parando. E é isso que ele diz: façam isso. Porque assim o mundo crerá. Assim as pessoas verão a diferença que faz ser cristão. As pessoas precisam ver a diferença que Cristo faz nas nossas vidas. Não de ouvir falar, mas da prática, do dia a dia. Qual é a diferença que Cristo fez na minha vida? Isso é muito sério. Qual é o testemunho que eu estou dando? Eu estou amando o outro a ponto, sabe, de ajudar, de me entregar, de desviar ali, do meu horário, como a Sônia fez, como Jesus fez. Isso é mutualidade, isso é a expressão do amor. Continuando, do ministério eficiente e completo por parte de alguns membros? De todos. Todos, sem exceção. Resoluto. Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto, de longe, sobre este estilo de vida. Sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Jesus disse que a prática do amor, do ensino, do estar próximo, de seguir os seus mandamentos, deve ser um estilo de vida. E estilo de vida é aquilo que nós fazemos todos os dias, constantemente. Não é de vez em quando, não é domingo, quando nós estamos na igreja. Esse deve ser o nosso estilo de vida, de adoração e louvor unânimes da parte do seu povo reunido. Que o nosso Deus, fiel, imutável, pessoal e caloroso, desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de vocês. Então seremos um coral, não apenas na voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia, ao Deus Pai e Deus do nosso Senhor,
Jesus? Romanos 15, né, de 5 a 6. Então, ele diz que o nosso estilo de vida, né, deve ser o quê? De um constante louvor, de estarmos cantando constantemente um hino maravilhoso em harmonia. Então, é assim que a igreja tem que seguir. É assim que a igreja tem que andar. É assim que a igreja tem que praticar a mutualidade. E se nós não começarmos aqui dentro da nossa sala, aqui dentro, né, dos diversos ministérios em que nós atuamos, nos diversos grupos que nós participamos, aqui dentro da IPN, como é que nós vamos fazer isso aí fora? Então, nós precisamos praticar aqui. Nós precisamos praticar o amor. Nós precisamos praticar a reciprocidade. Nós precisamos praticar a mutualidade. Isso tem que ser um constante nas nossas vidas. Só assim nós vamos expressar o amor. Só assim as pessoas vão ver em nós o brilho de Cristo. Só assim as pessoas vão ver em nós um estilo de vida diferente. Não é com as nossas palavras, é com as nossas ações. Nós precisamos agir dessa forma. Nós precisamos ser coerentes com a fé que nós professamos. Se nós lermos a Bíblia, nós podemos conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de có e salteado. Mas se a Bíblia não entrar em nós, se as palavras aqui escritas não fizerem diferença nas nossas vidas, de nada vale. Um escritor austragésilo de Ataíde, jornalista, ele diz que leu a Bíblia diversas vezes, muitas vezes. E ele diz que lia a Bíblia não por crer na Bíblia, que ele se dizia ateu. Ele diz que leu a Bíblia diversas vezes porque ele era encantado com a linguagem, ele era encantado com as figuras de linguagem, com o estilo. Então, ele diz que lia a Bíblia pelo deleite, né, da leitura e para aprender aquele estilo, né, para aprender a maneira como ela era escrita, o vocabulário, tudo isso. E ele diz que leu diversas vezes. A Bíblia fez diferença? A palavra fez diferença na vida dele? Não. Então, nós precisamos praticar. Nós precisamos ler a palavra e praticar. Tem que entrar, tem que ser a nossa relação com o Senhor tem que ser uma relação visceral, que muda completamente o nosso pensar, que muda completamente o nosso agir, que muda completamente o nosso estilo de vida. E o que o Senhor quer que pratiquemos é o amor. É o amor. E como que nós vamos expressar este amor? Aquilo que nós fazemos uns aos outros, a maneira com que nós tratamos uns aos outros. Nisso as pessoas vão ver que somos verdadeiramente cristãos. A mutualidade cria e mantém o ambiente mais propício ao surgimento de todos esses elementos que glorificam a Deus. O amor é o oxigênio para o nosso ambiente espiritual e emocional. Sem o oxigênio, o que acontece? Morrem. Os seres vivos morrem, né? Entram em deteriorização, não é isso? Morrem. Então, o amor, ele é o oxigênio que mantém vivo o nosso ambiente emocional e espiritual. Sem o amor, morreremos. A mutualidade é a expressão sensível e visível do amor. Então, como é que nós vamos mostrar que amamos? Através da mutualidade. Através daquilo que nós fazemos, da maneira como nós tratamos os outros. Falar que amamos é muito fácil. É muito fácil. Agora, mostrar, expressar, viver o amor, aí é difícil. E como é que nós conseguimos? Pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar em corações cheios de egoísmo, né? Em corações cheios de si mesmo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos esvaziarmos para sermos o quê? Preenchidos, né? Cheios do Espírito Santo de Deus, né? Esse copo aqui, ele está cheio de água. Né? Se eu falar, não quero água, eu quero café. Eu posso colocar café aqui dentro? Se eu for colocar aqui dentro, o que vai acontecer? Não vai ser mais café e nem água, vai ser uma solução horrorosa e vai derramar. Vai servir para alguma coisa? Não. Agora, nesse aqui, se eu falar, eu quero colocar café aqui, sim, porque ele está vazio. Né? Então, assim que nós devemos agir. Nós devemos nos esvaziarmos, derramarmos, jogarmos fora aquilo que não vem do Senhor, aquilo que vem de nós mesmos, para que sejamos totalmente preenchidos, cheios do Espírito Santo de Deus. A mutualidade é a aplicação da cola que liga todos os ministérios e membros da igreja. Lembra que no início eu disse o que estava segurando, né, sustentando aquelas pessoas que formavam a igreja, né, era uma cola? Essa cola, então, é a aplicação da mutualidade. Que ela, sim, vai ligar os ministérios. Não adianta nós sermos membros da mesma igreja, do mesmo corpo, se nós não estivermos ligados. É como se eu tivesse aqui separado, a mão separada do braço, os dedos separados, né? O braço separado aqui do ombro, o tronco separado dos membros inferiores, a cabeça separada. Nós temos aí um corpo, nós temos pedaços do corpo, nós temos partes do corpo. E essas partes do corpo, elas estão vivas? Não. A partir do momento que nós separamos, que nós desligamos, essa parte morre. Assim é o corpo de Cristo. Nós precisamos estar ligados. E o que nos liga, o que dá essa cola, né, esses ligamentos, são o quê? O Espírito Santo de Deus. Assim ligados entre si, os cristãos, como uma só pessoa, poderão agir para a glória de Deus. Então, se nós somos membros do mesmo corpo, quando nós agimos de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos estar o quê? Glorificando a Deus. Nós vamos estar trabalhando para o engrandecimento do reino de Deus. Nós vamos estar edificando o corpo de Cristo. Caso contrário, se uma unhinha só, ela está lá inflamada, como dói, né? Alguém já teve lá a unha do dedinho do pé inflamada? Como aquilo incomoda. Lateja, dói, atrapalha o corpo todo. Não é? Então, assim, nós precisamos estar ligados, ajustados e agindo para a glória de Deus. Já pensou se eu quiser caminhar aqui e a minha perna direita falar, não, eu quero ir para trás. A perna esquerda, não, eu quero ir para frente. Como que vai ser? Eu vou andar? Não. Não vou andar. Não vou nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Assim é o corpo de Cristo. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos estar sintonizados com o Senhor. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. E que roupa é essa? Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, vistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões, estejam sempre vestidos com ela. Colossenses 3, de 12 a 14. Na Bíblia é mensagem. Então, aqui o Senhor está dizendo que nós precisamos vestir a roupa que Deus nos preparou. E esta roupa é a compaixão, é a bondade, é a humildade, o autocontrole, a disciplina.
Ele está dizendo que nós devemos ser moderados, que nós devemos perdoar. É assim que nós devemos andar. Agora, vamos ser honestos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos que nos despirmos de nós mesmos. E é interessante que o mundo ensina exatamente o contrário. Né? O mundo ensina exatamente o contrário. Você tem que ser o melhor, você tem que ganhar sempre, você tem que ser o mais isso. Você é dono e senhor da sua vida, a sua vida te pertence, você tem que ser feliz a qualquer custo, você tem que buscar o prazer a qualquer custo. Não é isso que a visão da pós-modernidade está nos dizendo? Mas o Senhor está dizendo, não. Você tem que perdoar, você não tem que se vingar. Olha, se contente com o segundo lugar. Deixe o primeiro lugar para o próximo. Ame a ponto de você deixar o primeiro lugar para o outro. Né? Ele está dizendo, olha, ame a ponto de você perdoar uma ofensa. E se nós formos ler a palavra, sabe, mesmo que a outra pessoa tenha te ofendido, foi isso que foi falado, inclusive aqui na aula passada, seja você o primeiro a perdoar. Isso é amor. Isso é amor. É? Muitas vezes nós temos tanta facilidade em acusar e tanta dificuldade em perdoar. O Senhor está dizendo, olha, tira essa roupa. Coloque a roupa do amor. Tire esse óculos, sabe, que você está olhando o mundo, sabe, sob essa lente, né, do eu tenho que estar sempre em primeiro lugar. Tira esse óculos, tira essa lente. Coloque um outro óculos, coloque uma outra lente. Olhe o mundo com a mesma lente que eu olho. Você já pensou se o Senhor fosse me olhar como eu sou? O Senhor me olha através do seu sangue. O Senhor me perdoa. E me perdoa todos os dias, e todos os dias eu peco. Já pensou se o Senhor fosse dizer a Alneida, peraí, eu já te perdoei um monte de vezes, agora chega. Mas o Senhor não faz isso. É a graça. E é assim que nós devemos agir com os nossos familiares, com a família do Senhor, com as outras pessoas, com as pessoas com as quais a gente convive. Nós precisamos mostrar ao mundo o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos mostrar ao mundo que o Senhor muda as nossas vidas. Não adianta a gente chegar um dia no nosso ambiente de trabalho. Gente, olha, eu vou contar aqui meu testemunho para vocês. As pessoas vão dizer, peraí, mas essa transformação eu nunca vi na sua vida. Então nós precisamos mostrar que somos diferentes com os nossos atos e atitudes. E as pessoas chegam, poxa, mas o que te faz ser tão diferente assim? Para a gente dizer Jesus Cristo. É levar o amor. Então, que a nossa vida, né, terminando aqui, com mais um momento MV, né, aqui quando um grupo de mendigos estavam na rua, né, e jovens foram lá levar o alimento, levar a palavra, levar o carinho, levar o afeto. Aqui o término de um curso, né, aqui 2 cirurgiões, né, da nossa igreja fazendo lá o trabalho, fazendo uma intervenção, né, atendendo ali a população. Então, que a nossa vida seja sempre uma expressão do nosso louvor a Deus. Então, que as pessoas vejam em nós aquilo que nós falamos que vivemos. Que Jesus Cristo seja tão presente, tão forte nas nossas vidas, a ponto de sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Que o brilho de Cristo seja verdadeiramente refletido nas nossas vidas. E que através dos nossos atos e atitudes, as pessoas vejam Cristo em nós. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Nenhuma? Então vamos terminar com uma oração. Lúcio, termina? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje, Senhor, aprender mais da Tua palavra, do Teu desejo, Senhor, para as nossas vidas, das instruções que o Senhor nos deixou, sobre como, Senhor, nos amarmos, como
nos despirmos, Senhor, dos nossos defeitos, despirmos das nossas individualidades, Senhor, para nos enchermos do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Que cada dia mais o Senhor esteja aumentando a nossa fé e aumentando, Senhor, o nosso desejo de colocar em Tuas mãos, Senhor, toda a nossa vida. Que os nossos projetos, os nossos planos, a nossa vida profissional, a nossa vida, Senhor, afetiva, a nossa família, nossas esposas, maridos, filhos, tudo, Senhor, seja colocado no Teu altar, para que o Senhor nos use, para que o Senhor ministre, Senhor, graça, Senhor, e sabedoria em nossa família, para que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, Senhor, e que a cada dia mais possamos estar mais próximos do alvo, que é Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através de Cristo, obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, tanto físico e material quanto espiritual, Senhor. Nós queríamos te agradecer por isso. Queríamos pedir que o Senhor estivesse tomando conta, Senhor, de todos nós, das nossas famílias, durante esse domingo, nos trazendo em segurança, Senhor, para o culto da noite, e que tudo, Senhor, que façamos, tudo aquilo que esteja dentro dos nossos planos e do nosso trabalho, na nossa família, durante toda essa semana, Senhor, seja somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo. Nós te oramos pedindo perdão, Senhor, para os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.